Oi, pessoal. Já dizia Buda que a causa do sofrimento humano é o apego. Os cristãos vão trabalhar essa ideia dentro da questão dos pecados capitais. Pecado, pegado, apegado, soa mais ou menos como a mesma coisa. Onde vai aparecer a gula, vai aparecer a luxúria, vai aparecer a avareza, como sendo as causas que vão nos levar para o inferno, para as penas eternas e etc. A gente percebe que a questão não está em comer, mas sim no nosso apego em comer. A questão não está no dinheiro, mas sim no nosso apego ao dinheiro. A questão não está na questão sexual, mas sim no nosso apego ao sexo, que seria a luxúria, e assim por diante. Os pecados eles vão falar de coisas básicas, mas que a partir do momento que nós vivemos apenas em função delas, isso daí acaba sendo um sofrimento e esse sofrimento acaba nos levando ao inferno, né? Acaba nos levando a uma vida onde nós seremos eternamente castigados. Se vocês percebem, né, essa questão cristã, ela acaba de certo modo se encaixando à questão budista quando a gente faz análise dessa maneira. Quando nos meus atendimentos muitas vezes a gente levanta a questão do apego, as pessoas geralmente respondem: não, mas eu não sou apegada, eu não ligo muito para essas coisas, eu sou uma pessoa espiritualizada. E a gente percebe que realmente a coisa não acontece assim. Todos nós somos apegados. Já começa que nós nascemos sob um mapa astral, esse mapa astral ele tem uma dinâmica, essa dinâmica acaba nos jogando num aspecto, né, a viver uma experiência repetitiva, a grande maioria das vezes, exatamente para que a gente reveja os nossos apegos, exatamente para que a gente transcenda tudo isso. Né? E todos nós temos esses desafios. Ocorre que nós construímos uma imagem de nós mesmos, nós construímos um sonho que a gente gostaria que desse certo, né? Isso faz parte da nossa imagem de ser bem-sucedido. Nós construímos uma ideia de salvadores do mundo perante algum grupo religioso, algum grupo filosófico, e nós acabamos nos apegando a isso, né? Nós acabamos fazendo tudo para que isso aconteça, para que através disso nós sejamos reconhecidos e aquelas coisas todas que a gente vem falando no canal, né? Porque a gente já nasce com uma necessidade de pertencimento, a gente já nasce com uma necessidade de sobressair, a gente nasce com uma necessidade de existir, né? Isso tudo faz parte da nossa programação. Essa programação, ela foi responsável por fazer com que nós encarnássemos, porque a gente precisava desses aspectos, desses apegos, dessas necessidades, para que a gente pudesse ter esse lastro e viver aqui nesse plano. Ocorre que a partir do momento em que nós almejamos o autoconhecimento, almejamos a espiritualidade, esses aspectos eles passam a ser obstaculizantes. E isso vai fazer com que a gente sinta a necessidade de conhecê-los, de percebê-los, para, né, que uma vez em conhecimento disso, a gente possa transcender essa limitação que esses aspectos nos impõem, né? A gente tem a capacidade de se libertar dessa prisão e a gente, ao invés de ser dominado por esses aspectos, a gente passe a tomar as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos e aí começar o trabalho de galgar os planos superiores, os aspectos mais evoluídos da consciência, né? Porque de certo modo esses sentimentos eles acabam fazendo com que a gente ainda continue preso no plano da mente coletiva, que a gente continue preso no plano de alma-grupo, digamos assim, né? Sendo que é necessário a gente se libertar de tudo isso,
a gente adquirir a nossa individualidade, e a partir do momento em que a gente adquire a nossa individualidade, a gente cresce. Depois, né, num estágio seguinte, nós vamos compartilhar isso com as outras pessoas, para que as outras pessoas possam crescer também. Essa é a ideia de Aquários. A gente vai vivendo um momento, né, de adensamento, sai da uma grupo até chegar na individualidade, e depois essa consciência vai ser compartilhada com a coletividade. Existem muitas situações relacionadas ao apego que acabam nos fazendo sofrer, né? Isso acontecendo em diversos planos, e elas são bastante ilustrativas a respeito do que eu estou falando, né? Um exemplo, uma pessoa que teve um rompimento amoroso, né, com seu parceiro, por conta dele ter encontrado uma outra mulher, e essa pessoa ela acabou desenvolvendo um AVC e ficando bastante doente. Quando, no decorrer do processo dela, conforme ela foi se curando, ela começou a ter um problema muito grande com ela mesma, porque ela não queria se curar. Ela queria permanecer doente para que o parceiro se sentisse culpado e não pudesse ser feliz. E isso, né, fez com que ela, num determinado momento, ela abandonasse o tratamento, e ela optou por sofrer o resto da vida para fazer o outro sofrer. Né? A gente percebe, vejam só, né, uma questão de apego, onde ela pode nos levar. Pessoas também que acreditam que tem um trabalho, tem uma missão espiritual para fazer, né? E só que eles incluem outras pessoas no meio disso, né? E sem perguntar para as outras pessoas se esse seria o caminho delas. E no momento em que isso se desmancha, né, essas pessoas elas vão sofrer, né? Aí a culpa é sempre da oposição, a culpa é do lado negro, sempre essas coisas, né? A culpa nunca é da pessoa, né? Por quê, né? Por causa da questão do apego que ela sente em relação àquela imagem que ela criou a respeito de si mesmo, a maneira como ela gostaria de ser vista pelo mundo, a maneira como ela gostaria de ser vista pelas pessoas, né? A sua referência perante o mundo, né? A gente percebe, né? São exemplos diferentes, mas no fundo eles acabam sendo iguais, né? E essa pessoa intimamente, né? Ela acaba torcendo para que aquela outra pessoa que o abandonou seja infeliz, ou que se arrependa, que aconteça alguma coisa que faça com que ela volte para trás, peça perdão, aí recobre a consciência, sabe aquelas coisas, né? De um certo modo, né? O que acontece? Essa pessoa ela acaba sofrendo e acaba desejando o sofrimento dos outros também. Né? É comum, por exemplo, numa empresa em que uma pessoa assume um cargo, assume uma função, e ela vai fazer de tudo para cumprir aquilo que a função exige, né? E naquilo ela vai ser bem vista, ela quer ser vista daquela maneira, ela quer aparentar aquilo, né? Ela quer mostrar que ela nasceu para aquilo, essas coisas desse tipo, né? Em grupos espirituais, aquelas pessoas que assumem cargos em grupos espirituais vão fazer a mesma coisa, né? Eles vão assumir aquele comportamento, eles vão mostrar que eles têm realmente aquela capacidade, né? Ou seja, né, o apego em relação à imagem, o apego em relação à função, o apego em relação ao papel que elas acreditam que elas vão ter perante o mundo. De certo modo, todo mundo se acha meio predestinado a alguma coisa grandiosa. Sabe, só que o que vai acontecer a partir do momento em que essa pessoa ela entra nesse jogo, sem perceber, ela cai na inércia. A inércia significa o quê? Inércia significa uma tendência a permanecer como está. E essa pessoa mesmo, ela lutando desesperadamente por aquilo, para manter os seus apegos,
ela está numa inércia sem perceber. E no momento em que ela cai nessa inércia, né, ela começa a deixar de ser ela mesma. Porque quanto mais ela luta para manter aquele papel, aquele status, aquela condição, mais ela vai se afastando da sua essência espiritual verdadeira. E o que é muito interessante, né, que mesmo quando ela começa a perceber que as coisas estão desmoronando à volta dela, aí ela começa a lutar ainda com mais afinco, porque a identificação dela com aquilo é tão grande que se aquilo deixar de existir, ela deixa de existir também, né? Então ela vai lutar para manter aquilo a todo custo, a custo da própria vida, entre aspas, né? Mas realmente as pessoas elas começam a agir dessa maneira. Né? Volto a dizer, isso a gente vai falar em termos religiosos, em termos de trabalho, em termos afetivos, em todos os campos a gente vai falar, né, que isso acontece. O apego faz isso, né? O apego ele nos leva a essa dinâmica. E a gente fala em inércia também, né? Por quê, né? Porque a pessoa ela fica tão centrada naquilo que ela não vê mais nada. É como se o mundo à volta dela se fechasse, nada mais acontecesse, não existe outra coisa a não ser aquela razão do apego, a razão daquele conflito, a razão daquela luta. E a pessoa, como eu acabei de dizer, né? O mundo em volta dela vai deixando de existir lentamente e ela, sem perceber, também ela vai deixando de existir. A razão toda da evolução, que seria aquela questão da individualidade, né, que a gente tanto comenta, né, individualidade que eu falo é a gente ser uno com o nosso eu interior, espiritual, né, e não individualidade no sentido egóico, né, isso daí acaba se perdendo, né, e o que acaba acontecendo realmente acaba sendo essa identidade com o ego inferior. O ego inferior que quer reconhecimento, que quer notoriedade, que quer pertencimento, né? E diante disso surge o medo de perder e tudo desaparece à volta daquela pessoa, ela começa a se debater em função de tudo isso. E o grande problema que eu vejo é que ela começa a mudar as atitudes, ela começa desesperadamente querer se resguardar de ataques, de coisas que possam prejudicar aquilo que ela sonha, as suas metas. E aí ela vai entrando num jogo muito sorrateiro, muitas vezes. Sabe, quando a gente passa aí de uma certa idade, e às vezes a gente reencontra com amigos e com pessoas do passado, e a gente vê o que o tempo fez com eles, a gente acaba ficando, às vezes, entristecido porque a gente percebe que as pessoas entraram nesse movimento, nessa questão do apego, da necessidade, de como elas são vistas, do status e tudo mais, né? E mesmo no caminho espiritual também, aqueles que se dizem que não são materialistas, mas eles vão procurar essa questão toda do lado espiritual, e a gente percebe que aquela pessoa ela perdeu o brilho com o passar do tempo. Aquele brilho que ela tinha foi embora, né? E ela passou a ser uma pessoa entristecida, uma pessoa atormentada, uma pessoa doente, uma pessoa que não tem outra função na vida a não ser viver em função dos seus apegos, a viver em função das suas crenças, né? Na verdade, viver em função de provar para si mesma que ela é sempre certa, que as suas crenças são as únicas certas. Né? Infelizmente, essa questão do apego, no momento em que nós estamos vivendo, do apego ao eu, né? O apego que cada um tem pela própria imagem, pela própria personalidade, eu acredito que a gente está vivendo um ponto, o auge disso. A gente percebe nos canais, a gente percebe nos comportamentos das pessoas, na TV, né, nos programas, o quanto
que as pessoas elas estão apegadas a elas mesmas, né? O quanto que elas vivem em função desesperadamente de manter a sua imagem, né? Manter os seus pensamentos, as suas crenças, né? Acima dos demais, né? Porque aquilo é muito importante para ela, né? E a partir desse momento, é claro, né? A gente sabe que por trás de tudo aquilo existe um grande sofrimento, né? Um sofrimento de perder. E eu acho interessante isso, né? Quando a gente falando em perder, né? A gente, por exemplo, eu vejo a história do meu pai, que viveu em função de um emprego, né? Onde ele acreditava que ele era extremamente importante. E no momento em que ele se aposentou, o mundo dele caiu, o mundo dele deixou de existir. Todas as amizades, tudo que ele fazia girava em torno daquele emprego, girava em torno daquele trabalho. Não havia vida fora daquilo, nem no casamento, nem nada, né? E a partir do momento em que ele perdeu tudo aquilo, ele perdeu todo o resto. Mas ele perdeu todo o resto. Na verdade, né, o que acontece é que ele deixou de ver todo o resto o tempo todo que ele estava vivendo daquilo. Né, o apego faz isso com a gente. A gente fica alimentando os nossos apegos, alimentando os nossos apegos, alimentando os nossos apegos e deixando de alimentar as outras coisas que existem do lado de fora, deixando de ver as outras coisas que existem do lado de fora. E a partir do momento que a gente deixa de fazer isso, a gente isso não existe, né? E no momento em que por algum motivo esse nosso apego ele é colocado à prova, é como se não existisse nada mais. Chega num determinado momento da nossa evolução em que nós somos obrigados a se desfazer dos nossos apegos. Volto a dizer, os nossos apegos eles estão ligados à questão do ego inferior, à questão da tríade inferior. E a partir do momento em que a gente necessita ou a gente pretende o autoconhecimento, ascender, né, aos planos superiores de consciência, espiritualidade, nós temos que nos desfazer dos nossos apegos. O apego acaba sendo o grande obstáculo para que a gente possa se transformar e para que a gente possa crescer em todos os sentidos. E no momento em que nós somos obrigados a nos desfazer desse apego, nós sentimos muito medo. Medo de não existir, medo de não ser nada. Por quê? Porque a gente viveu em função de uma coisa que não era a gente. A gente viveu em função de uma criação nossa, uma criação daquilo que nós gostaríamos de ser perante os outros, né? Daquilo que nós imaginávamos que era importante, mas a gente vive em função de algo que não existe. E a partir do momento que a gente vive em função de algo que não existe, a gente tem muito medo, né, de se confrontar com isso e descobrir que a gente não existiu também. Que esses anos todos em que a gente se dedicou a alguma coisa, pensando que a gente estava fazendo isso, aquilo e etc., na verdade a gente deixou de fazer o trabalho principal, que era o trabalho que a gente tinha com a gente mesmo, o nosso trabalho de autoconhecimento, o nosso trabalho de crescimento. A gente esqueceu de se ver, de se analisar, a gente esqueceu de prestar atenção nas outras coisas que nos rodeavam, sabe? Tão envolvidos nós estávamos com aquele ponto principal, que é o nosso apego, né? Esse apego que a gente vem falando, que ele assume várias proporções. Quando isso acontece, a gente é obrigado, a gente vai se deparar com um medo absurdo, sabe? Um medo que vocês não acreditam, assim, as proporções que isso tudo tem. Vocês não fazem ideia o quanto é difícil encarar esse medo, que é exatamente encarar, né, que nós não somos nada. E isso acaba sendo
talvez é o grande momento, é a grande transformação, porque exatamente o encarar esse medo significa a morte de tudo aquilo que imaginou, a morte de tudo aquilo que a gente construiu, a morte de tudo aquilo que a gente sonhou, né? A morte dos nossos apegos, né? Mas o que a gente seria sem ele? Né? Diante desse medo, muitas vezes as pessoas elas acabam recuando. E isso acaba sendo muito interessante. A gente vê nos processos das pessoas, né, que elas querem se transformar ou elas querem transformar alguma situação, mas aí para elas transformarem essa situação, elas vão se deparar com a própria inércia, né, que significa para que eu possa mudar alguma coisa, eu preciso mudar também. Ah, mas eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar outra coisa, eu vou ter que mudar outra coisa. Aí vai surgir o medo. Mas e se? E se? E se? E se estiver certo? E se estiver errado? E se houver castigo? E se houver pecado? E se houver condenação? O que vai acontecer comigo nos outros planos? O medo de errar, sabe? Aí o que a pessoa faz, né? Diante de todas essas desculpas, ela volta para o apego dela, porque o apego acaba sendo sempre o ponto seguro onde ela se apoiou, né, para existir aqui. E vai lutar com unhas e dentes para defender esse apego. Como eu já disse, né, vai colocar a culpa nas energias, no plano, na inveja da vizinha, no, na pessoa que pôs olho gordo, que fez mal, nas oposições dos magos negros, né? As pessoas elas vão ir assim onde a imaginação delas conseguir ir, elas vão ir, né, para fazer de tudo para defender aquele apego, né, para defender aquele sofrimento, né, que sem ela perceber está sendo a grande causa que impossibilita ela de crescer, que impossibilita ela de ser ela mesma, e a impossibilita de aprender novas lições, de ver novos horizontes, de conhecer novos rumos, né? A impede de voar. A questão do casulo e da borboleta é bastante interessante, né? Existe uma necessidade de transformação e chega num momento em que as nossas crenças, os nossos conceitos, nossos preconceitos, eles acabam nos envolvendo de tal maneira que só existe duas possibilidades. Ou a gente rompe esse casulo e voa, ou a gente permanece preso dentro dele e morre, né? Com a nossa consciência, com o nosso aprendizado, com o nosso progresso, acontece a mesma coisa. E a partir do momento em que a gente se transforma em borboleta, não significa que o processo terminou aí. Significa que a gente ganhou a possibilidade de alçar novos horizontes, de viver novas experiências e de ver o mundo sob um outro prisma, sob um outro aspecto, agora mais leve, né? Antes a gente estava rastejando e agora, de certo modo, a gente tem a capacidade de ver o mundo sob o aspecto superior, que representa exatamente a consciência que a gente recebe ou que a gente começa a se conectar a partir do momento em que nós nos libertamos, né, dos nossos apegos em todos os sentidos. Tá bom? Isso não significa, né, que eu tenha que renunciar ao dinheiro, que eu tenha que renunciar ao sexo, que eu tenha que renunciar à comida, né? Compreendo, não é aí que está a questão, né? Todas essas necessidades a gente precisa para nossa manutenção física, elas são saudáveis para o nosso corpo, né? Elas temperam a nossa existência. Isso é fundamental, né? O problema não está aí, né? O problema está naquilo que a gente pensa a respeito de tudo isso. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado e até mais.